Aleluia. Graça e paz, irmãos. Você está bem? Você está feliz? Deus é bom. Queria que nós começássemos hoje orando um pouquinho por alguns irmãos. Você pode ficar de pé para a gente orar? Vamos iniciar orando hoje, intercedendo por algumas pessoas. O Ramon passou esses dias bem doente. Está melhorando já, graças a Deus. Irmã Erundina também anda meio adoentada. Nossa irmã Ruth, Dona Ruth também anda meio doente. Vamos levantar um clamor de oração por eles. Pai, oramos e colocamos a vida desses irmãos em Tuas mãos. Cremos e confiamos que a Tua sombra os guarda. Debaixo da poderosa mão do Altíssimo estão a vida deles, assim como a nossa, Teu povo, a Tua igreja, Senhor. Como a menina dos Teus olhos é a Tua igreja diante do Senhor. E oramos confiadamente em Ti, para que nossos irmãos sejam socorridos com o bálsamo do Senhor, com a cura do Senhor, sobre o seu corpo físico, sobre a sua alma, sobre o seu espírito. E eu oro, Deus, para que o Senhor fortaleça a sua fé. Oro para que o Senhor firme ainda mais o coração de cada um deles em fé, Senhor. Para que nesse tempo de adversidades eles possam conhecer o nosso Jeová Rafá, o nosso Deus da cura, aquele que restaura, aquele que restabelece a saúde de todo homem. Deus, e oramos sobre suas vidas, intercedendo como igreja. Pedimos perdão ao Senhor, misericórdia do Senhor. Se essa enfermidade é por descuido físico, Senhor, mas cremos que a Tua bondade os alcança. E oramos para que o Senhor restaure a saúde dos Teus filhos, Senhor. Oramos por aqueles que também estão acometidos de enfermidade na nossa cidade. Oramos, ó Pai, por esse tempo na nossa nação e no mundo. Que o Senhor, como Deus de justiça, venha sobre nós. E o Teu trono de graça, o Teu trono de equidade, seja, Deus, estabelecido sobre a terra. Cremos e confiamos num Deus que tudo pode, num Deus que tem poder para todas as coisas. Por isso Te exaltamos e Te glorificamos e oramos por Tua igreja essa noite, no nome poderoso de Jesus. Você diz amém, amém, glória a Deus. Efésios capítulo 5, aleluia. Efésios capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Paulo escreve assim: Não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Repita comigo: salmos, hinos, louvando de todo o coração. Amém? E tudo isso dando sempre graças ao Senhor. Vamos adorá-lo? Vamos adorá-lo, irmãos. Maravilhoso Deus. Tu és bom, Tu és bom, Tu és bom. Te rendemos toda a honra e toda a glória por estarmos aqui com saúde, Jesus. Te damos graças porque essa é a Tua vontade. Graça te damos porque bom é estarmos em Tua presença. Entronizado entre os louvores seja o Senhor. Entronizado em nossos corações seja o Senhor. Nos alegramos, nos regozijamos, porque o Senhor mudou a nossa sorte. Ficamos como os que sonham,
Chora cada suri herede queira laba suri kede. Porque tu és bom, Senhor. 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 Não há outro como tu. Xerere balabassuri. Não há outro como tu. Era labassuri ororo balabassuri quexere. Vamos queimar incenso diante de Deus. Sororo alabassuri irere. Deixa a adoração no seu coração subir diante do trono de Deus. Deixa a sua adoração subir diante do trono de Deus. Declaramos, Senhor, no céu, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem.
Senhor, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Jesus, para sempre. Amém. Rei dos reis, para sempre. Amém. Santo, majestoso, para sempre. Amém. Jesus, oh Deus, é o reino teu, é o poder e tua. Deus é o reino teu, é o poder e tua, é a glória. Amém. Deus é o reino teu, é o poder e tua. Deus é o reino teu, é o poder e tua, é a glória para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Senhor, teu é o reino teu. Teu é o reino teu, é a glória para sempre. Amém. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Sobre o trono de justiça,
ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. Que ruja o leão. Ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja ao leão de Jesus. Que ruja ao leão da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça de Jesus. Que ruja o leão. Aleluia. Ao leão, Senhor, diante da majestade. Que ruja ao leão, diante da majestade de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor é bom, amém. Senhor, nós te adoramos nesse lugar, glorificamos a Ti, que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Nós te adoramos, Senhor, porque o Senhor é o autor da vida. Sem Ti, Senhor, nós não somos nada. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, pela Tua presença nesse lugar. Obrigado, Senhor, pela Tua igreja que está aqui reunida. Toda a honra, Senhor, e toda a glória é a Ti, Senhor. Te adoramos, Senhor. Eu entreguei a Ti e percebi que és tudo que procurei. Por isso estou aqui, eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Eu vim correndo te encontrar, pois tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus,
Você precisa saber eu vim correndo te encontrar. Eu tenho algo a te dizer. Você precisa saber o que diz meu coração. Jesus, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim. Filho meu, eu te amo, quero ser a canção que te faça sorrir, uma canção que te faça cantar, olhando pra mim, me dizendo assim: filho meu, eu te amo. Lucas capítulo 20, versículo 21 diz assim: então consultaram, dizendo: mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e não te deixas levar de respeitos humanos, porém ensinas o caminho de Deus segundo a verdade. Verso 22. É lícito pagar tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo-lhes o ardil, respondeu: mostra-me um denário. De quem é a efígie e a inscrição? Prontamente disseram: de César. Então lhe recomendou Jesus: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Não puderam apanhá-lo em palavra alguma diante do povo, e admirados da sua resposta, calaram-se. Amém. Você pode repetir essa expressão de Jesus: dá a César
o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Amém? Pegue sua oferta ao Senhor, ou você que vai devolver ao Senhor a sua fidelidade. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos te glorificar. Se temos o que semear essa noite é porque o Senhor nos concebeu isso. E queremos orar entregando, consagrando ao Senhor com alegria, com gratidão do nosso coração. Obrigado, Deus, por nunca deixar faltar em nossas mesas o pão de cada dia. Te exaltamos por tua fidelidade e queremos, Senhor, permanecer fiel até o fim, para que no último dia o Senhor nos encontre fiéis ao Senhor, para que ouçamos da tua voz e da tua boca, nos chamando, ó Pai, de benditos, de irmãos, de amigos. Tudo que desejamos, ó Pai, é tudo que queremos. Por isso devolvemos a Ti a nossa fidelidade e semeamos, porque cremos que aquele que dá semente há de multiplicá-la. Nós louvamos e bendizemos o Teu nome e fazemos isso no nome de Jesus. Amém, irmãos? Você pode vir ofertar ao Senhor. Fique em paz. Queima por ti, coração por ti, meu coração, com teu queima por mim. Estenda sua mão para cá, vamos orar. Pai, te consagramos as ofertas, a fidelidade do teu povo, Senhor. Que haja nessa casa uma boa administração de todas as finanças, a qual o Senhor tem confiado a nós. Queremos sempre usá-la da melhor forma. Todo recurso que entre, Senhor, que atinja e alcance novos lugares aos quais o Senhor sonha. Que o Senhor nos ajude para que possamos concluir as obras que já iniciamos e outras que virão, Senhor. Queremos sempre crer na expansão do Teu reino e ofertar para que isso aconteça. Oramos abençoando o Teu povo, abençoando Teus filhos, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero dar alguns avisos bem importantes. Amanhã, sexta-feira, a gente encerra a semana de oração às 19 horas e no mesmo horário, 19 horas, nós vamos estar saindo daqui. Quem desejar ir, tiver como, nós vamos ao Canaã, celebrar um culto de gratidão amanhã lá no Canaã, tá bom? Se você deseja ir, converse com o pastor Gilvaldo, converse com alguém que possa lhe dar uma carona. A nossa Kombi só cabe 9, tá bom? Se apertar a gente põe 10, mas a gente tem a Kombi e alguns carros de alguns irmãos disponíveis. Amém? Amém? Muito bem, vamos estar reunidos amanhã lá no Canaã, adorando ao Senhor, celebrando a Deus naquela comunidade, vendo o que mais Deus tem para fazer lá. Aleluia. Muito bem. No domingo nós temos culto de celebração, 18 horas. 6 da tarde nós nos reunimos aqui para cultuarmos ao Senhor. Na segunda-feira, a reunião do Conselho da Igreja, tá bom? O Conselho da Igreja vai se reunir nessa segunda-feira. Amém, conselheiros? Nessa segunda nos encontramos 20 horas, tá? Certo? Na próxima semana, sexta-feira, começa em Castanhal o Congresso Homem de Valor. Então você, homem valente, que comprou a sua pulseira, se inscreveu, nós vamos sair na sexta-feira para Castanhal, tá bom? Daqui para lá a gente vai organizar a questão da carona, com quem você vai, com quem você vem. Mas aí estão indo 13 homens, um grupo muito bom daqui para Castanhal, sermos ministrados pelo Senhor. Vai ser um momento maravilhoso da parte de Deus, tá bom? Semana que vem, sexta, sábado e domingo. Aleluia. Deus é bom. Deus é bom. Pastora, venha cá.
A pastora vai ministrar os nossos corações hoje. Vamos orar pela vida da pastora? Estenda sua mão para cá. Libere tudo que há de bom aí no seu coração para ela. Pai Santo, oramos pela vida da pastora Darliane, mulher a qual o Senhor separou para a noite de hoje, a qual o Senhor ministrou ao seu coração. E te pedimos que o nosso coração também, ó Pai, assim como o Senhor ministrou o coração dela, esteja aberto para receber da Tua palavra, Senhor. Abençoamos sua mente, o seu coração, para que ela possa sempre, na liberdade do Teu Espírito, Deus, ministrar a Tua palavra com ousadia e intrepidez. Te glorificamos e abençoamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Graça e paz, irmãos. Seja bem-vindo. Só um pouquinho. Tudo bem com você? Sim? Glória a Deus. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios. Efésios capítulo 5. Efésios 5. E o versículo 15. Amém? Eu não sabia que o Marcelo iria ler no início. E aí ele leu o mesmo capítulo que eu vou ministrar também. Glória a Deus por isso. Efésios 5. E o versículo 15 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Amém. Vamos orar por essa palavra e pelo nosso coração. Pai, eu te agradeço nesse lugar. O Senhor é bem-vindo aqui, Jesus. Como é bom, Pai, poder ouvir a Tua voz. Como é bom, Senhor, poder nos reunirmos em Teu nome para Te adorar, para aprender mais da Tua palavra. Eu peço ao Senhor que fale conosco nesse lugar. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos encoraje, através, Pai, da Tua palavra, que é tão poderosa e que é eficaz em nossas vidas. Todas as vezes que o Senhor libera uma palavra sobre nós, ela tem um propósito, e eu creio que essa palavra ela vai cumprir o propósito pelo qual o Senhor já determinou nos céus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Eu te agradeço pela Tua igreja, pela Tua noiva reunida nesse lugar. Em Teu nome eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Eu já quero ir logo pedindo perdão para você por essa palavra. É uma palavra um pouco dura. Admito para você que é um pouco dura. Que quando eu estava estudando, o Senhor me corrigiu muito. E essa palavra ela não é só para vocês. Ela é para todos nós. Para todos nós que estamos aqui nesse lugar, nós que somos a igreja do Senhor. E na medida que eu for falando, você vai me perdoando. Você vai me perdoando, vai liberando perdão para mim. Porque ela é um pouco dura. Mas amém por isso. Então, irmãos, de acordo com esse texto que nós lemos em Efésios, todos nós, a partir de Cristo, nós fomos chamados a viver
um novo modo de viver em nossos relacionamentos e também na nossa vocação ministerial. Esse texto que nós lemos fala assim no início: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Tenham cuidado com a maneira que vocês têm vivido. Não sejam como insensatos, mas como sábios. É o que diz a palavra do Senhor. E quando Paulo ele escreveu essa carta, ele escreveu aos santos da igreja de Éfeso, para que essas palavras pudessem fortalecer os irmãos que ali estavam, para que essa igreja ela pudesse crescer na fé, no conhecimento, na graça e no amor de Deus. E eu estudando essa palavra, diz que quando ele escreveu essa carta, Paulo ele estava preso. E ele estava transbordando. A vida de Paulo estava transbordando de uma vida de oração. Ele estava preso por amor a Cristo. Mas ele escreveu essa carta para a igreja. E nós estamos aqui, nós somos a igreja do Senhor. Ela foi escrita para nós nos analisarmos, para nós aplicarmos a nossa vida e analisarmos a maneira como nós temos vivido. Analisarmos a maneira que a igreja tem vivido hoje. Amém? Então, de que maneira nós temos vivido? De que maneira nós temos levado a nossa vida? O nosso dia a dia? Como é que está a nossa vida diante do Senhor? Diz aqui no texto que nós não podemos ser como o insensato. O que é uma pessoa insensata? É uma pessoa que age de forma despreocupada. É uma pessoa inconsequente. Ela não tem bom senso em suas atitudes. Ela é inconsequente. O sábio não. É diferente. Provérbios. Abra comigo sua Bíblia. Provérbios 1:7. Vamos para a palavra, ela que é a nossa base. Provérbios 1:7 fala que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Mas os insensatos, eles desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? O insensato, ele despreza a sabedoria e a disciplina. Vire a sua página, Provérbios 2, versículo 4. Diz assim: se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor. E achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Então, quando nós encontramos a Deus, nós encontramos a sabedoria. Diz aqui Provérbios que nós temos que procurar a sabedoria como você procura a prata e o ouro. Como você procura um tesouro escondido. Assim nós precisamos buscar a sabedoria de Deus. E quando você conhece a Deus, quando você encontra a Deus, você encontra também a sabedoria. E o texto fala isso, que nós temos que ser como sábios. Ele fala de que maneira nós temos vivido. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem.
é para nós. É para nós olharmos para a nossa vida e pensar: eu preciso tomar cuidado com a maneira que eu tenho vivido a minha vida. Cuidado, irmãos. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos um grupo de muitas famílias. E o Senhor nos fala: tenham cuidado. Tenham cuidado com a maneira que você tem vivido. Em Mateus 16, 26 fala assim: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Não adianta nada nós buscarmos todos os conhecimentos do mundo lá fora, nos formarmos em todas as faculdades, se nós perdermos a nossa salvação. Nós precisamos buscar ao Senhor, buscar a sua vontade. Buscar a vontade dEle para as nossas vidas. Mas como nós temos vivido a nossa vida? Nós somos parecidos com Jesus ou somos parecidos com o mundo? O versículo 17 fala que: portanto, não sejam insensatos, repete novamente, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. É isso que nós precisamos buscar, irmãos. Compreender qual é a vontade do Senhor para a minha vida. Se eu tenho agido como um insensato ou como um sábio. Porque o insensato, ele vive como ele quer. O sábio não, ele vive como Deus quer. É diferente. E nós precisamos viver conforme a vontade de Deus. E aplicar a verdade à nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, diariamente. E aplicar essa verdade, a verdade da palavra de Deus em nossa vida. Amém? Você está compreendendo? Sim? Amém. Efésios capítulo 4. Vá um pouquinho mais para frente, adiante. 4:22. Efésios 4:22. Você encontrou? Diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. O que diz aqui no texto? Que nós precisamos abandonar a nossa maneira de viver antigamente. Os nossos hábitos, eles precisam mudar. Precisam mudar. Aquele velho homem que você vivia antes, aquela velha mulher, aqueles hábitos antigos, eles precisam ser deixados para trás. Eu preciso me despir dele. Eu preciso deixar. Eu preciso largar. E como diz o texto, eu preciso me revestir do novo homem, dessa nova vida, dessa nova maneira de viver. Porque os nossos hábitos antigos, antes de conhecer ao Senhor, eles se corrompem. Eles se corrompem pelos desejos enganosos. Eles nos enganam. Eles nos levam para a morte. Mas eu, ao receber Jesus, eu preciso me revestir desse novo homem.
Domingo passado tivemos o batismo nas águas e foi falado sobre isso. Foi falado do velho homem, da nova vida. Nós não podemos, irmãos, voltar a viver aquilo que antes vivíamos. Os nossos hábitos, eles devem ser hoje diferentes. Então, o texto que nós lemos no início fala da nossa maneira de viver. Como nós temos vivido. Qual tem sido os nossos hábitos hoje? E olha que nós já conhecemos o Senhor há bastante tempo. Não conhecemos ao Senhor ontem. Nós já fomos ensinados. Nós já aprendemos muitas coisas. Muitas coisas. Já escutamos muito. Já foi falado várias coisas para nós que nós precisamos mudar. Mas se nós ainda estamos vivendo a mesma coisa, nós precisamos deixar o velho homem, nos despir desse velho homem e nos revestir dessa nova vida em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Você está entendendo? Nós precisamos compreender, nós já fomos ensinados a deixar o velho homem. Por acaso, tem alguém aqui que nunca ouviu falar que você precisa deixar os seus velhos hábitos? Alguém aqui nunca ouviu falar que você precisa mudar quando você nasce de novo? Tem alguém? Eu acho que todo mundo já ouviu, né? Nos cultos, na célula, do seu discipulador, que nós precisamos mudar, que nós precisamos manifestar uma nova vida. Hábitos do novo homem. Do novo homem. Aleluia. E o versículo 24 em Efésios continua falando assim: a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Quer dizer, quando nós nos revestirmos de Deus, nós fomos criados para ser semelhante a Ele. Para ser semelhante a Jesus. Nós precisamos buscar ter esse padrão, porque Jesus, Ele é o nosso exemplo. A nossa maneira de viver deve se parecer com a vida de Jesus. Com a vida dEle. Então, quando fala de revestir do novo, é você deixar aquilo que você vivia antes, para viver algo novo hoje. Algo novo hoje. E nós precisamos ser semelhantes a Jesus. Fomos criados para ser semelhantes a Ele. Não é a pessoas, mas é a Jesus. E fala que nós temos que ser semelhantes em justiça e em santidade. Quando fala de ser justo, irmãos, fala que é uma pessoa que é separada. Ser justo é separar aquilo que é santo do que é profano. Ser justo é separar aquilo que é falso do que é verdadeiro. Ser justo é separar os cristãos verdadeiros e os cristãos falsos. Isso é ser justo. É isso. Separar os fiéis dos infiéis. Separar. Nós cantamos muitos, né? Vem, Senhor, com a tua glória. Vem, Senhor, com a tua glória. Senhor, enche esse lugar com a tua glória. Mas muitos não sabem que quando você chama a glória de Deus, você está chamando a justiça dele sobre aquele lugar. Quando a glória de Deus ela vem sobre nós, quando a glória do Senhor vem sobre a igreja, Ele vem trazendo separação. Porque Ele é justo. Ele é justo. Ele vem revelando aquilo que está errado na nossa vida. Trazendo conserto.
Quando a glória do Senhor vem, não tem espaço para injustiça. Não tem. Ele vem revelando toda a mentira. Tudo aquilo que está errado em nossa vida, Ele vem revelando. A mentira, o roubo, a idolatria, o adultério. Então, todas as vezes que você chamar a glória de Deus, lembre-se disso. Ele vem para revelar a maneira que nós temos vivido. Ele vem para revelar, irmãos. Amém? E nós devemos abandonar os nossos velhos hábitos. Ah, pastor, eu não sabia que não podia fazer isso. Eu acho que você já sabia. Se você ainda não sabe, leia a Bíblia. Frequente a sua célula. Busque ao Senhor. Busque como quem busca um tesouro. Imagina se nós buscássemos ao Senhor como se nós buscássemos um tesouro, irmãos. Como seria você guardar na sua casa um valor bem alto e aí você esquecer onde está aquele valor, algo importante para você. E aí você procura e encontra, olha só quanta alegria você vai sentir. Diz que nós temos que buscar o Senhor como se fosse um tesouro, como a prata, como o ouro, como algo valioso. Nós não podemos ser como insensatos, mas como sábios. Temos que refletir e ver de que maneira nós temos vivido hoje, se a nossa vida, se a nossa família ela está alinhada à vontade de Deus. Nós temos no nosso meio tantas crianças, tantos adolescentes e jovens. E nós somos os pais. Somos nós que precisamos ensinar a eles, mas como é que está a nossa vida? Como é que nós temos vivido? Procure entender, irmãos, a vontade de Deus. Nós devemos procurar entender qual é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Amém? Procure isso. Como diz lá em Efésios 4:17. Não sejam como insensatos, mas procure entender a vontade de Deus. A vontade de Deus. Amém? Abra lá Tito comigo. Eu tenho feito meu devocional nessas cartas ultimamente. E como o Senhor, Ele falou comigo sobre esse tema. A nova vida, a vida cristã. Falou muito comigo e Ele veio me corrigindo. E essa palavra, irmãos, ela não é só para alguns, mas ela é para todos nós. Para que ela traga realmente correção às nossas vidas, porque quando um pai, ele chama a atenção do seu filho, ele chama a atenção dele porque ele o ama, por causa do amor. Um pai que ama o seu filho, ele vai sempre falar a verdade ao seu filho, mesmo que doa, porque ele o ama. E Deus, Ele age dessa maneira conosco. É assim que Ele age. Tito capítulo 2. Versículo 7. Diz assim: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Não vamos ler tudo por conta do tempo,
Mas a instrução que está aqui em Tito capítulo 2 fala que nós precisamos ensinar a sã doutrina. Que os homens e as mulheres precisam ensinar os mais jovens. Que os mais adultos, os adultos, devem ensinar os jovens a serem prudentes, encorajá-los. E também fala que nós precisamos ser um exemplo para eles. E eu fiquei meditando nessa palavra, ser um exemplo. Ser um exemplo. Será que nós somos um exemplo para os mais novos? Será que nós somos um exemplo para os nossos filhos? Será, irmãos? Porque como fala aqui em Tito, nós precisamos ensinar os mais novos. Mulheres, ensinem as mais novas. Nós devemos ensinar a palavra de Deus. Mais do que falar, é com um exemplo. É com a nossa vida. E essa palavra, ela é para todos nós. Ela é para todos nós. Para todos nós. Por isso que eu falei, irmãos, vão me perdoando, porque eu achei dura. Comigo foi dura. E nós precisamos nos analisar a maneira que nós temos vivido. Analisar a nossa vida. Como nós lemos, tenham cuidado com a maneira que vocês têm vivido. Precisamos viver de maneira sábia, não como insensatos. Porque se a nossa vida ela não for um exemplo, como é que nós vamos ensinar os mais novos, aqueles que estão chegando? A maioria aqui já conhecia ao Senhor há bastante tempo. Há bastante tempo. E alguns não. Mas à medida que nós vamos conhecendo o Senhor, a nossa vida ela precisa mudar. Os nossos hábitos precisam mudar, porque nós já fomos revestidos do novo homem. O novo homem não é o velho. Não podemos mais viver aquela vida que vivíamos antes, mas ensinar aqueles que estão chegando. Ensinar. As nossas vidas, elas precisam ser dignas de serem seguidas. Dignas de serem seguidas. Você pode me dizer assim: ah, pastora, minha vida está tudo ok. Eu estou vivendo de maneira que agrade a Deus. Está tudo ok na minha vida. Glória a Deus pela sua vida. Se está tudo ok, ensine os mais novos. Encoraje os mais novos. É o que está escrito em Tito. Em tudo, seja você mesmo um exemplo. É para nós. Em tudo. Seja você mesmo o exemplo. Tem que começar pelas nossas vidas. Tem que começar por nós. Amém, irmãos? Mas como é que está a nossa vida? Como nós estamos? Como nós temos vivido a nossa vida? De acordo com a palavra do Senhor ou não? Será que tem como alguém conhecer a Cristo através da sua vida? Será que tem como alguém conhecer a Cristo através das nossas vidas? Será, irmãos? É para todos nós. É para todos nós. É para pastores, para líderes,
é para os discípulos de Jesus, é para os filhos de Deus, é para os velhos, para os novos, é para todos, é para os que já estão há mais tempo e para aqueles também que acabaram de chegar, é para todos. Como nós temos vivido a nossa vida? Como, irmãos? Nós devemos viver aquilo que a palavra ela nos ensina. Ser diferente, ser separado, ser santo. Viver uma vida que agrade a Deus. Onde as pessoas, quando olharem para nós, olharem para a nossa família, verem Cristo. Verem a luz de Jesus brilhar. E você, sem precisar dar nenhuma palavra, você vai atrair pessoas para Cristo. É nisso que eu creio, irmãos, é nisso que eu creio. Eu lembro-me bem que quando nós casamos 2 vezes. Primeiro no civil, depois no religioso. E eu lembro que teve uma pessoa que falou para nós que depois que nós organizássemos a nossa vida, as pessoas elas iriam chegar na nossa porta para pedir ajuda. Eu lembro-me muito bem disso. E eu sei que depois que nós casamos, isso se cumpriu, irmãos. Porque nós nos revestimos do novo homem. Nós deixamos aquela vida velha que vivíamos antes para trás. A gente tem que deixar. A maneira como nós vivemos, ela agrada ou ela desagrada ao Senhor. E nós precisamos tomar cuidado, muito cuidado. Amém? Nós devemos obedecer os mandamentos do Senhor como igreja. Muitos têm esquecido disso. Nós precisamos guardar sua palavra em nosso coração e vivê-la. Guardar a palavra do Senhor no nosso coração e vivê-la. Jovens, aprendam a palavra do Senhor. Memorizem a palavra do Senhor. E guarde no seu coração. Nós precisamos também confessar os nossos pecados e nos arrepender. É isso que nós temos que fazer dia após dia. Dia após dia. Porque o Senhor ele vem buscar uma igreja que é santa. Uma igreja que se santifica, que se separa. Uma igreja que não é como o mundo. Uma igreja que vive com atitudes sábias, tendo boas atitudes, sendo um exemplo a ser seguido. Nós precisamos também ofertar ao Senhor e sermos fiéis a Ele. Nós precisamos, irmãos, verdadeiramente, esses são os verdadeiros cristãos. São aqueles que ouvem a sua palavra e que obedecem, que são fiéis. Que são fiéis ao Senhor. Não existe isso. Uma pessoa que está na casa do Senhor há tanto tempo, não consegue dizimar, não consegue ofertar. Líderes que não conseguem dizimar. Não existe isso, irmãos. Nós precisamos nos arrepender e mudar as nossas atitudes. De que maneira nós temos vivido? De que maneira? Nós precisamos ser fiéis. Ser fiel em tudo. Em tudo. Porque o Senhor, Ele é fiel com você.
Ele é fiel. Ele já deixou você passar fome? Ele já deixou você sem ter roupa para vestir? Não. O Senhor, Ele é fiel, Ele cuida de cada um de nós todos os dias. Nós também, como igreja, precisamos ensinar os nossos filhos. Sentado, andando. Precisamos direcionar os nossos filhos no dia a dia. Nós precisamos, irmãos, nos atentar para isso, porque o mundo, ele tem roubado a pureza. A pureza das crianças, a pureza do adolescente, a pureza do jovem. Você pode pregar para ele 20 minutos. Quando você acaba de falar, ele não lembra mais do que foi falado. Porque a mente deles está cheia das coisas que não são de Deus. Agora, se você perguntar sobre outras coisas, sobre internet, sobre rede social, sobre TikTok, eles vão saber lhe ensinar. Eles vão saber lhe ensinar. Mas se você perguntar sobre a palavra, não lembram. Porque a mente está fechada. A mente está fechada para a palavra de Deus. A mente está fechada para a vida de Deus. Então o nosso papel é o quê? Proteger os nossos filhos. Ensinando o caminho, dando direção, para que eles possam compreender a palavra de Deus. Amém, irmãos? Nós precisamos, é o nosso papel. É o nosso papel. É o papel da igreja. Mas a maneira como nós temos vivido é que vai influenciar, é que vai dizer se nós somos um exemplo a ser seguido ou não. A maneira como nós temos vivido é que vai falar se eu sou insensata ou se eu sou sábia. É a nossa maneira de viver. É ela que vai dizer se eu sou sábia ou se eu sou insensata. E nós precisamos realmente viver aquilo que a palavra do Senhor ela nos ensina. Viver, irmãos, não é de aparência. Não é de aparência, não pode ser da boca para fora. Mas aplicar a nossa vida e nos examinar. Examinar se está tudo bem conosco. Examinar se realmente eu tenho seguido as orientações que a Bíblia me instrui ou não. Ou não. Devemos aplicar isso às nossas vidas. A Bíblia, ela está cheia de instruções para nós, que devem ser seguidos. Não tem como falar tudo aqui, mas você sabe. Se você não sabe, leia a sua Bíblia. Busque ao Senhor, busque conhecê-lo. Busque viver de maneira sábia. Busque ser esse exemplo. Porque se nós não formos exemplo, nós vamos impedir muitas pessoas de conhecerem a Jesus. Como nós lemos lá em Tito, nós precisamos ensinar os mais novos. Não estou falando de pouca idade. Eu estou falando daqueles que estão chegando, dos novos convertidos. Nós precisamos ensiná-los. Com o nosso exemplo, com o nosso modo de viver. Mas se eles olharem para nós e só verem as falhas, eles não vão permanecer. Eles não vão conhecer a Jesus, porque eles não estão vendo nada do caráter de Cristo em nós, não estão vendo nada do caráter do novo homem na nossa vida. E nós precisamos nos consertar com o Senhor.
O nosso modo de viver, irmãos, é importante. A forma como nós temos vivido é importante. Como eu falei, o pai, ele corrige o filho, porque ele ama. E o Senhor, ele nos corrige porque ele nos ama, porque nós somos os seus filhos. Nós somos filhos de Deus e Ele é o nosso Pai. Então, um pai sempre vai querer o melhor para o seu filho. Quando um pai olha para a vida do filho e vê os caminhos por onde o filho está andando, ele já sabe a consequência. E o papel dele é o quê? Alertá-lo. E a palavra do Senhor, ela veio para nós hoje para nos alertar. Para me alertar. Para mim vigiar, para mim olhar para dentro de mim e ver como eu tenho vivido. Para que você olhe para dentro de você e veja como você tem vivido. Como eu disse, quando a glória de Deus ela vem revelando, ela vem separando. Ela vem separando. Então a maneira que nós vivemos representa aquilo que nós dizemos crer. No que nós temos crido? No quê? No que, irmãos? Nós precisamos refletir. Refletir como nós temos vivido como igreja. Como os líderes têm vivido. Como os discípulos de Jesus têm vivido. Como os filhos têm vivido, os filhos de Deus, porque nós somos os seus filhos. E Ele nos ama. Ele nos ama porque Ele é o nosso Pai. Ele quer o melhor para nós. O melhor. O melhor. Amém. Vamos orar. Vamos orar. Só um pai de verdade diz aquilo que nós precisamos ouvir. Só um pai diz a verdade que um filho precisa ouvir. Só um pai. Só alguém que ama. Alguém que ama, corrige. Vamos orar. Orar pelo nosso coração, pela nossa vida, por aquilo que Deus Ele falou conosco. Não se ofenda, irmãos. Não se ofenda. Mas aplique. Todos nós precisamos aplicar essa verdade às nossas vidas. Ser praticante. Buscar a sabedoria, buscar a Deus, porque quando você busca a Deus, você encontra a sabedoria para fazer as escolhas corretas, as escolhas certas. Só o Senhor pode dar direção para as nossas vidas. Ele diz: olha, sejam como sábios, sejam como sábios. Procurem compreender qual é a vontade de Deus. É o que a palavra nos diz. Nós precisamos compreender essa verdade. Precisamos compreender essa verdade. Ore pelo seu coração. Analise aquilo que nós escutamos e decida viver de forma diferente.
Se você sabe que tem áreas da sua vida que ainda não estão de acordo com a palavra de Deus, conserte. Conserte. Que como igreja possamos viver como pessoas sábias, que busquem sempre a direção que vem da palavra do Senhor, que vem da presença dEle, aquilo que Ele tem nos falado, aquilo que Ele tem soprado sobre as nossas vidas. Que sejamos um exemplo a ser seguido, um exemplo a ser seguido, um exemplo para os nossos filhos, um exemplo. Um exemplo a ser seguido. Novo coração do Pai, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Assim bem ajustados, uma família do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Senhor, eu te agradeço nesse lugar. Muito obrigada, Senhor, por esse momento. Obrigada, Pai, pela Tua palavra que nos corrige, que nos ensina, que nos alinha à Tua vontade, Pai. Nós queremos, Senhor, poder olhar para dentro de nós e ver aquilo, Senhor, que nos afasta de Ti. E ver aquilo que não está de acordo com a Tua palavra. Porque nós, sim, queremos ser reconhecidos como verdadeiros cristãos. Verdadeiros cristãos que foram revestidos do novo homem, da nova vida, de uma nova vida em Cristo Jesus. De pessoas, Pai, que tenham o Teu caráter, que sejam aprovados. Olha, Senhor, para dentro de nós. Olha para dentro do nosso coração, Senhor, e nos ensina. Nos dá, Senhor, sabedoria. Nos dá, Senhor, sabedoria. Nos ensina todas as coisas. Que o Teu Espírito, Pai, possa nos ensinar todas as coisas. A vivermos de maneira que Te agrade. A viver, Senhor, de maneira que possamos manifestar o Teu reino nessa terra. A Tua glória nessa terra. A Tua justiça. Oh, Deus, eu Te peço perdão. Eu peço perdão ao Senhor se nós temos falhado como igreja. Eu peço perdão ao Senhor, Pai, se nós não temos Te obedecido, Pai. Se nós não temos guardado a Tua palavra em nosso coração. Se nós temos enchido o nosso coração com tantas coisas e nós temos nos esquecido do Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos nos lembrar da Tua lei. E que nós precisamos guardá-la em nosso coração para nós não pecarmos contra Ti, Jesus. Nos ajuda, Deus, a guardar a Tua palavra em nosso coração, para que não tenhamos nenhuma dificuldade, Senhor, em Te obedecer. Eu peço ao Senhor que dê sabedoria aos pais,
Que o Senhor os conduza em cada conselho, em cada orientação aos seus filhos, às crianças, aos adolescentes, aos jovens. Eu peço ao Senhor, não permita que nenhum deles, Pai, se percam, mas que cada dia mais eles possam se aprofundar em Tua palavra, se aprofundar, Senhor, na revelação da Tua presença, Jesus. E nós, como os mais velhos, que possamos, Senhor, ser exemplo todos os dias, para que possamos ser dignos, Pai, de ser seguidos, assim como nós seguimos ao Senhor, o nosso Deus, o nosso Pai. Eu te agradeço, Senhor, nesse lugar. Eu te agradeço, Senhor, muito obrigada pelo ensino, obrigada pela correção. Amamos ao Senhor e amamos a Tua presença. Em Teu nome eu oro. Amém e amém. Já vamos encerrar, irmãos. Amém? A pastora vinha subindo, o Espírito disse para mim, prepara o lombo. Eu não falei nada, fiquei quieto, porque outra vez eu falei, ela ficou brava. Mas ela foi subindo, o Espírito disse para mim, prepara o lombo. Eu disse, para não ir na gaiatice, me controlei aqui. Aleluia. Preste atenção em algo. Você já viu, conhece pessoas que largaram suas famílias para irem em um garimpo atrás de tesouro? Você conhece? Deixou esposa, filhos, foi embora com o desejo de encontrar ouro. Era assim para nós procurarmos o Senhor. Mas a gente não deixa nem o sofá, a gente não deixa nem o jogo. Não, o Pai Sandu vai jogar, o Remo vai jogar. Pessoas abandonam a família, irmãos, atrás de riqueza. Nem voltam alguns. Perceba como o provérbio diz que nós devemos procurar como a prata e o ouro. Como precisamos. Amém, irmãos? Mas que entender, viver isso. Viver isso. Coloque a mão sobre o seu coração, quero abençoar a sua vida, Pai. Dispensamos o teu povo dessa noite. Muito obrigado, Deus, por tua palavra. Leva cada um dos teus filhos guardado e protegidos debaixo das tuas asas. Que os teus anjos acampados ao nosso redor nos livre do mal, nos livre do homem mau, das armadilhas que esse mundo trama contra as nossas vidas. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e que Ele tenha misericórdia de ti, que Ele te dê a paz. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e a consolação do Espírito Santo seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, hoje e sempre. No nome de Jesus eu te abençoo. Amém, amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Até domingo, ou quem vai amanhã para o culto no Canaã, até amanhã. Mas até domingo às 18 horas. Deus abençoe sua vida.